Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta sexta-feira. O Cruzeiro vai fechar a preparação para o duelo com o Fluminense, mais de 50 mil torcedores garantidos. Saiu a arbitragem para este compromisso. Técnico Leonardo Jardim terá ou não Arroio diante do Fluminense? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Na sequência, ative o sininho. Para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as quentes do dia. Nesta sexta-feira foi dia de treino aberto na Toca da Raposa 2. Deu para acompanhar a atividade do técnico Leonardo Jardim. Time somente neste sábado, no último treinamento que ele faz na Toca da Raposa 2. Não teve Arroio no campo ainda. Daqui a pouco vamos falar sobre a situação do camisa 99. Primeiro eu quero trazer a arbitragem, porque apita Cruzeiro e Fluminense, Rodrigo José Pereira de Lima. Ele foi o árbitro, inclusive, do último jogo do Cruzeiro em casa, na Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória sobre a equipe do Fortaleza, melhor dizendo, e não o último jogo do Cruzeiro em casa. Contra o Fortaleza, foi ele. Contra a equipe do Vitória. Na verdade, agora, o Jefferson Ferreira de Moraes. Contra o Fortaleza, que foi o Rodrigo. E eu acabei fazendo confusão, hein? Então, Jefferson Ferreira de Moraes, que é de Goiás, foi o árbitro contra o Vitória. E aí, contra o Fluminense, é o mesmo que apitou diante da equipe do Fortaleza. Rodrigo José Pereira, ele é de Pernambuco. E no VAR, teremos Wagner Heuwey. Ele já foi VAR em jogos do Cruzeiro nesta temporada. Contra o Flamengo, aquela vitória por 2-1 no Mineirão. Contra o Juventude, 4-0. Contra o São Paulo, 1-0. Contra o mesmo Fortaleza, 1-0. E isso. Wagner Heuwey, então, o árbitro de vídeo para este duelo. Rodrigo José Pereira, o mesmo que apitou contra o Fortaleza, é o dono do apito diante da equipe do Fluminense, com o Mineirão lotado, hein? Mais de 50 mil ingressos vendidos, ainda temos o sabadão para vender, tem o domingo também. O Cruzeiro, ele inclusive solicitou um ajuste na previsão de público para 55 mil torcedores, e se bobear vai ter que fazer outro ajuste para beirar aí os 60, hein? A venda espetacular, é Mineirão lotado. Torcedor sabe da importância desse jogo para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai entrar em campo nesta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí vai acompanhar depois, né, o que vai acontecer com o Flamengo, o que vai acontecer com o Palmeiras, porque o Cruzeiro joga no domingo 4 da tarde, o Flamengo joga no domingo 18h30 no Maracanã contra o Santos, e o Palmeiras joga no domingo 20h30 contra o Mirassol em Mirassol. Então, de novo, o Cruzeiro joga primeiro e aí tem que vencer o Fluminense e assistir o que vai acontecer nos outros dois jogos aí na parte de cima da tabela. Em termos de Copa Libertadores, neste final de semana, muito provavelmente, o Cruzeiro já garante a classificação matemática e pode ficar muito perto de se garantir matematicamente também na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Sobre o time, o Leonardo Jardim define neste sábado quem joga na vaga do Lucas Silva, se o Eduardo, se o Wallace, se uma outra opção. Claro que a gente imagina, aí apenas opinião, né, palpite, que o Eduardo sai na frente nessa disputa, quando não teve o Lucas Silva em outros momentos. O Eduardo foi o escolhido, até porque não tem o Matheus Henrique ainda, que seria uma opção de cara, mas é aguardar este último treinamento. E a dúvida que surgiu hoje é porque a imprensa acompanhou a atividade e não tinha no campo Arroio.
fez trabalho interno nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2. A informação que a gente tem é que ele treina normalmente neste sábado e joga contra o Fluminense. Nenhum problema para se preocupar, apenas uma atividade específica que ele precisou fazer no treinamento dessa sexta, até porque jogadores que atuaram na quarta ainda meio que fizeram um trabalho de recuperação, não teve uma montagem do time com o técnico Leonardo Jardim comandando um treino técnico na Toca da Raposa 2. Então a informação é que Kenny Arroyo joga normalmente no domingo diante da equipe do Fluminense. Uma outra informação importante, Felipe Moraes, hein? Esse jogador vem chamando a atenção de todo mundo na Copa do Mundo Sub-17. Cria aí do Cruzeiro, ele tem contrato profissional já com o Cruzeiro, é agenciado pela Talent Sports de Paulo Pitombeira e o Cruzeiro trabalha com muito carinho, com muita cautela com esse jovem atleta, porque sabe que é mais um talento aí importante da categoria de base na Toca da Raposa 1 e toda a sorte do mundo aí para ele nessa competição, assim como para os outros, né? O Vitão, o Milita, o zagueiro, que é titular também da Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo Sub-17, e o Pietro Tavares, que é outro atacante da categoria de base do Cruzeiro. Muita calma também com essa garotada. O Cruzeiro tem um trabalho aí de médio prazo para esses garotos, para ir numa transição dentro de uma realidade do que o Leonardo Jardim entende de trabalho da base para o profissional. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima!